Presbítero Anderson, por favor, aplauda o Senhor pela vida do nosso irmão. Deixa eu só... Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Estão me ouvindo bem aí? Por favor. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Pode se assentar, fique com a sua Bíblia aberta. Feche seus olhos. Pai, nós oramos mais uma vez, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos no Teu nome, e agora faremos menção da Tua palavra, Deus, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor fale em cada coração que entrou aqui nessa noite, é o que nós oramos e pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu vejo aqui algumas caras novas, glória a Deus por isso, mas nós estamos aqui trabalhando a carta de Filipenses, e essa é a 4ª vez que eu estou aqui, e talvez você chegou hoje, ou não está sabendo, mas nós estamos vindo, numa sequência, capítulo 1, capítulo 2, e hoje nós estamos aqui no capítulo 2. Então, para te contextualizar, para falar um pouco, antes de entrar na mensagem, eu queria que você prestasse bem atenção e olhasse aqui para frente, por gentileza. Amém? Irmãos, nós sabemos que a carta aos Filipenses é Paulo que vai escrever ela. Quando Paulo vai escrever essa carta, Paulo está numa prisão. Nós sabemos que Paulo está nessa prisão e dessa prisão vai escrever algumas cartas. E Filipenses é uma delas. Então Paulo vai orientar em específico essa igreja, a igreja de Filipe, a como a proceder, a como se prostrar diante de Deus, a como dar sequência àquilo que Deus tinha começado na vida delas. É isso que o capítulo 1 e uma parte do capítulo 2 vai dizer para nós, de Paulo orientando a igreja a seguir firme no seu propósito. Mas o tema que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é desenvolvendo a salvação. Nós vimos, querido, nas mensagens anteriores, que embora a igreja de Filipe era uma igreja abençoada e abençoadora, era uma igreja como toda igreja, e havia ali nessa igreja alguns problemas que precisavam ser resolvidos. E um desses problemas que precisavam ser resolvido era um problema de egoísmo que acontecia dentro daquela igreja, uma desarmonia entre os irmãos da igreja. Uns crentes trabalhavam na igreja para promoção própria, pessoal, um maior reconhecimento do seu grupo, da sua galera. Então nós vimos que Paulo vai escrever e vai orientar a igreja a olhar o exemplo de Cristo Jesus,
que foi narrado no versículo 5 ao 8. Paulo vai dar esse exemplo para aquela igreja aprender com um grande exemplo de Cristo. Então Paulo exorta os crentes de Filipe a olhar o exemplo de Cristo, a ter o mesmo sentimento que o nosso Cristo teve, a mesma atitude que houve nele. Então, chegamos aqui no versículo 2. Logo, o versículo 12 e 13 é uma continuação daquilo que Paulo estava falando anteriormente. Paulo estava falando sobre o exemplo, e agora ele vai continuar falando sobre isso para a igreja dos Filipos. Aí chegamos aqui, assim, olhe para a sua Bíblia, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste. Olhe para cá. Paulo usa essa expressão aqui, assim, pois. É uma expressão voltada para a conclusão da seção mencionada, que era o exemplo de Cristo. Paulo não está começando um novo assunto, mas fazendo uma aplicação do assunto anterior. Então essa preposição pois, que Paulo usa aqui nesse versículo, é um elo de ligação entre aquilo que Paulo estava falando com aquilo que Paulo agora vai desenvolver para aquela igreja. Paulo falou sobre o grande exemplo de Cristo. Agora, a partir do versículo 12 e 13, vai continuar instruindo a igreja a desenvolver a sua salvação, a obedecer a Deus. Percebemos então, querido, que um assunto está conectado com o outro. Eles aprenderam com o exemplo de Cristo, agora devem colocar em prática. E Paulo continua, amados meus. Essa expressão revela para nós que Paulo dirige as palavras à igreja exclusivamente e aos cristãos daquela igreja, e não aos ímpios e aos incrédulos. São os cristãos da igreja que Paulo tem o propósito de alcançar, tanto que ele menciona aos amados meus. E Paulo continua dizendo no versículo, como sempre obedeceste. De maneira geral, os membros daquela igreja dos filipenses sempre atentaram para os mandamentos de Deus. Desde o momento da sua conversão, os filipenses estavam dispostos, empenhados em guardar os mandamentos de Deus. Paulo observa que eles sempre obedeceram, ou seja, mantinham um estilo de vida de obediência. Tanto que Paulo no capítulo 1, no versículo 3, Paulo vai dizer que dá graças a Deus por tudo que lembra deles, porque era uma igreja obediente. Porém, havia um perigo ali, havia uma forte tendência daquela igreja achar e apoiar somente em Paulo. Tanto que ele vai dizer, olha aí para a sua Bíblia, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Isto é, Paulo reconhece que ele não tem que estar em Filipos para que eles vivam corretamente a sua vida cristã. A dependência fundamental deles não está em Paulo, mas no Senhor Jesus Cristo. Os filipenses não podem usar a ausência de Paulo como uma desculpa para não obedecerem a Cristo. Ou seja, embora eles estivessem ou tivessem uma esperança que Paulo ia sair da prisão e ia ter com eles, eles deveriam apoiar e esperar somente em Deus. Eles deveriam confiar totalmente em Deus. E é isso que Paulo quer passar para eles, meus irmãos. Que a igreja deve obedecer e deve ser motivada não pela presença de Paulo, nem durar só quando ele estiver ali, ao contrário, é na sua própria ausência que eles devem despertar neles agora uma maior devoção, uma maior obediência. Eles deveriam ficar firmes. A igreja dos filipenses, querido, tem um pouco de semelhança com os crentes da atualidade. E eu digo porque os crentes de hoje, na frente do pastor ou da igreja, nós vemos que parece ser anjos, obedecem, que é uma beleza,
mas quando não estão na presença dele, esquece que são crentes, esquece que Deus vê em todos os lugares, esquecem que precisam ser mais obedientes a Deus, é quando estão sozinhos, é quando estão em casa, no trabalho, na família, fora deste contexto de igreja. Mais uma vez eu venho aqui reiterar as palavras que têm sido pregado aqui neste púlpito, que mostramos nossa obediência a Deus é muito mais lá fora do que aqui dentro. É fora da igreja que aplicamos nosso cristianismo, é fora da igreja que precisamos ser luz, é fora da igreja que de fato mostramos que tipo de cristão nós somos. Você já deve ter ouvido falar de um exemplo que alguns pastores dão, e aqui cabe esse exemplo. Você já deve ter ouvido falar na história da irmã que procura o pastor um dia e diz para o pastor: pastor, meu sonho é morar na igreja. E o pastor surpreende com aquilo e pergunta a ela: mas por quê? E ela diz: pastor, porque aqui meu marido é uma benção, meu marido é um santo, ele não espanca os seus filhos, não me espanca, não me agride, ele aqui é uma beleza, será que eu posso trazer a minha cama para cá? Isso nos diz muito, meus irmãos. Isso nos diz muitas coisas. Talvez nós caímos na rotina de vir aqui e sair, vir e sair. Mas se de fato, querido, somos cristãos genuínos e verdadeiros, precisamos entender que precisamos ser mais luz lá fora do que aqui dentro. Esse é o grande chamado de Deus para nós. Não precisamos de pastores nem líderes nos rodeando, não. É nós lá fora demonstrando o poder do Evangelho através das nossas vidas. É isso que é ser cristão. E Paulo continua. Olha aí para a sua Bíblia. Paulo enfatiza que eles precisam caminhar com suas próprias pernas. Eles precisam desenvolver a vossa salvação. Olhe para cá. Na Bíblia, meu irmão, a palavra salvação é representada de 3 maneiras: passada, presente e futura. Essas 3 designações referem-se à justificação, à santificação e à glorificação. Na justificação, os crentes são imediatamente salvos da penalidade do pecado. Na santificação, eles são salvos progressivamente do poder e da prática do pecado. Já na glorificação, eles são finalmente salvos da presença do pecado. É quando o Senhor vir buscar a sua igreja. Então o uso da palavra salvação nesse versículo aqui, em específico, significa a santificação na vida cristã diária. Os filipenses não tinham que trabalhar para obter a salvação, mas para desenvolvê-la, externando algo que Deus já havia feito neles. Vale abrir um parênteses aqui e ressaltar que a salvação não é uma conquista do homem, mas um presente de Deus. Ela não é nossa, não por direito de conquista, mas por dádiva imerecida. A salvação não é um prêmio pelas nossas obras, mas um troféu da graça de Deus. Paulo, ao escrever essa palavra desenvolver a salvação, Paulo usa um verbo aqui no modo imperativo, que carrega a força de um mandamento divino. Essa palavra significa para nós dedicar-se ao trabalho, esforçar-se para executar uma tarefa. Isso quer dizer que devemos gastar muita energia para crescer espiritualmente. Um grande teólogo chamado William Hendricks corrobora essa ideia que Paulo diz aqui. E ele fala assim: desenvolvei aqui, traz a ideia de um esforço contínuo, vigoroso, zeloso. Continue a desenvolver. Eu recebi a salvação, agora eu preciso continuar
desenvolvendo. Embora nós somos salvos de uma vez por todas, quando cremos em Cristo Jesus, os crentes não são salvos em um só golpe. Sua salvação é um processo, é um progredir, é um seguir após, um avançar com determinação, um esforço, uma luta contínua. Então a salvação, querido, é para ser praticada dia após dia, para ser desenvolvida. Mas permita mais um exemplo prático aqui. A salvação recebida é como um pedaço de terra que deve ser cultivado. O pedaço de terra é um presente que recebemos, maravilhoso, que chegou até nós, é nosso, é dado, é presente, é uma escritura eterna. Mas desenvolver, cultivar essa terra para uma colheita é nosso dever, é nossa obrigação. Isso quebra a ideia errada que muitos têm de querer viver a vida relaxadamente no cristianismo. Em vez disso, querido, todo crente deve se esforçar pela busca da santidade. É nosso papel orar, vigiar, estudar a Bíblia, obedecê-la na nossa vida diária. Isso requer de nós muito esforço. Todo crente deve trabalhar duro nisso, nesse árduo trabalho do seu crescimento na graça. Não importa o quanto tempo você tenha de crente em sua jornada espiritual, devemos a todo tempo exercitar nossos músculos espirituais, a nossa mentalidade de cristão. Ou como diz Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Eu já disse aqui outras vezes e vou repetir mais uma vez, nossa maior luta não é contra o diabo nem o demônio, nossa maior luta é contra nós mesmos, é contra você, que você deve lutar dia após dia, é contra você quando você acordar que você tem que lutar, não é o diabo, é você. Contudo, querido, o que vemos no cenário das nossas igrejas, na verdade é outro cenário. Vemos uns crentes velhos de igreja, e continua a mesma coisa. Para eles pouco importa se a água descer ou subir, eles continuam mesmo. Engraçado que eles vão assiduamente à igreja, mas não vão a Cristo. Irmãos, há um grande alerta aqui para nós. Não podemos ficar estacionado, parado. Precisamos progredir, precisamos avançar na nossa caminhada com Cristo Jesus, precisamos lutar contra a nossa preguiça espiritual. Você já observou e já deve ter sim observado que temos disposição para tudo, menos para alguns minutos em comunhão com Deus, em devoção com Deus no nosso dia. Se não gastamos tempos desenvolvendo comunhão com Deus, como vamos desenvolver a nossa salvação? Como vamos andar em santidade? Se de fato queremos ser cristãos verdadeiros e genuínos, temos que praticar a santidade, temos que fugir da aparência do mal. Precisamos então batalhar contra a nossa mediocridade, contra a nossa falta de compromisso. Precisamos orar mais, precisamos estudar mais a Bíblia. Eu te digo, não tem fórmula mágica, Deus vai aparecer e tocar em você, não, querido. Tem que ralar peito, tem que ralar peito. A salvação não é por nosso mérito, e sim de Deus, mas desenvolvê-la, crescer, lutar para demonstrar que de fato somos salvos, é nosso dever, é seu dever. Como bem diz Hernandes Dias Lopes, não somos salvos por nossas obras, mas as nossas obras demonstram se de fato somos salvos. Se de fato estamos caminhando com Cristo, precisamos demonstrar nossas boas obras. Do contrário, eu te digo, só estamos caminhando sozinho mesmo. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olhe para cá, querido. Paulo agora, querido,
mostra o outro lado da moeda da santificação. Ele passa da responsabilidade humana para a atividade divina no interior do crente, porque Deus é quem efetua em vós. Paulo refere-se a Deus aqui, Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. O Pai é representado aqui como o agente principal da santificação dos filipenses. Ele envia o Espírito Santo para conformar os crentes segundo a sua vontade, e a sua palavra para podar o seu povo para maior santificação. O verbo aqui que Paulo usa, efetuar ou trabalhar, está no gerúndio, indicando que Deus está continuamente ativo na vida do cristão, pois Deus está sempre empenhado em produzir santidade na nossa vida. Embora nem sempre pareça que Deus está em ação em nossa vida, o fato é que Ele está sempre trabalhando no interior de todo aquele crente que faz parte do seu povo. Quando Paulo diz, porque Deus é quem está trabalhando em vós, o vós aqui refere-se aos amados mencionados no versículo anterior. Paulo mais uma vez está referindo à igreja, aos irmãos. Isso inclui todo o verdadeiro crente. Deus não está trabalhando em apenas algum dos filipenses. Em vez disso, essa operação interna que Deus realiza ocorre em todo o crente. Além disso, querido, Deus está trabalhando em nós, isto é, dentro de nós, no nível mais profundo do nosso ser, ou de uma pessoa. Não se trata de um trabalho superficial, ou somente pintar a fachada, não. Pelo contrário, Deus avança e alcança o nível mais profundo de sua existência. O que Paulo quer deixar claro aqui para nós nesse versículo 13, é que os filipenses, Deus está trabalhando neles, e eles jamais poderiam desenvolver a sua própria salvação, se não fosse o fato de Deus estar trabalhando neles. Deixa eu te ilustrar isso mais uma vez. A torradeira que torra pão, ou assa o pão, é inútil, a menos que esteja ligada à tomada elétrica, para que seus fios estejam aquecidos pela corrente elétrica e possa aquecer ou esquentar o pão. O ferro elétrico é inútil, a menos que seu plugue esteja conectado ou ligado à rede elétrica. Uma lâmpada que produz luz é inútil, a menos que esteja ligado à rede elétrica. E é isso que Jesus vai dizer em João 15:4. O ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira Jesus. Assim vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Paulo está dizendo que os filipenses só poderão desenvolver sua salvação permanecendo num vivo e ativo contato com Deus. Então Paulo afirma que Deus está trabalhando, querido, ativamente neles para produzir tanto querer como realizar. A frase de William Bach ilustra bem isso aqui. Ele diz que Deus é quem desperta o desejo dele em nossos corações. É Deus que desperta em nós uma vontade para a sua presença. Não podemos começá-lo a buscá-lo, a não ser que ele já nos tenha encontrado. O próprio Jesus diz isso lá em João capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi. Então, meus amados irmãos, desde a queda de Adão, todos nós nascemos com a total incapacidade de escolhermos Deus. Ninguém jamais pode desejar a Deus sem que primeiro Deus predisponha uma vontade nele. Ninguém pode fazer da sua vontade própria antes que Deus o tire do abismo e lhe diga: este é o caminho a ser percorrido. Lembra da história mencionada em João capítulo 5 também, sobre o paralítico na beira do tanque de Betesda, que era incapaz de andar e de se levantar? Todavia, Jesus foi ao encontro dele, e mediante a palavra de Jesus, ele se põe de pé, toma o seu leito e começa a andar. O que ele não podia fazer antes, agora ele faz. Ele pode, não na sua força, mas na força de Cristo Jesus.
Ah, meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer agora. É preciso nós compreendermos que não há nenhum desejo em nós, por Deus e pela sua obra, que não proceda do próprio Deus. Mesmo quando estamos desenvolvendo a nossa salvação, precisamos ter a consciência de que é Deus quem está trabalhando em nós. O que acontece nesse processo é que a vontade de Deus toma a iniciativa e age sobre a nossa vontade. Ele gera em nós novas qualidades na nossa vontade e faz que a vontade outrora nossa, morta, reviva, sendo má, desobediente e rebelde, Ele faz obediente e maleável. E aí sim começamos a produzir frutos de boas ações. É Deus quem trabalha em nós, agindo pela sua graça, influencia a nossa vontade. Por isso, meus amados irmãos, só podemos desenvolver nossa salvação porque Deus tem agido em nós. Só podemos lutar contra o desânimo, a preguiça espiritual, porque estamos conectados nele, porque somos igual ao exemplo da lâmpada, que só produz luz porque está conectado à rede elétrica. Nós só podemos desenvolver a nossa santidade porque estamos conectados nele. Talvez tudo isso que eu te disse até agora seja um pouco confuso, mas é racional e maravilhoso de compreendermos, e eu te chamo a raciocinar comigo. Raciocine comigo. É eu que tenho que lutar contra a minha preguiça espiritual. É eu que tenho que cultivar e desenvolver minha salvação. Contudo, querido, ao mesmo tempo é Deus que tem efetuado em mim tanto querer como realizar. Em outras palavras, é Deus que está por detrás de toda a minha ação. É Deus que age em mim no seu todo querer. Então é Ele que me desperta. Isso é sublime, irmão, isso é maravilhoso. Por isso, Paulo afirma antes, com tanta certeza, com tanta convicção, que aquele que começou a boa obra em vós, há de terminar, porque foi Cristo que começou. Por isso, ele continua agindo. E eu concluo dizendo que tudo isso, final do versículo 14, acontece segundo a sua boa vontade. Coloque-se de pé, querido. O processo, olhando para cá, do desenvolvimento da nossa salvação é o resultado da expressa vontade soberana de Deus. Tudo provém de Deus. Nossa salvação tem início e consumação na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cabe a nós, eu, você, ficarmos conectados com Deus e desenvolver nossa salvação dia após dia. Feche seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus, nós te bendizemos. Oh Santo, nós sabemos, Deus, feche seus olhos, querido, eu quero orar antes de entregar o microfone. Deus, nós sabemos que de nós mesmos nós não conseguimos, mas o Senhor pode, Deus. O Senhor pode mudar a nossa história, como foi cantado aqui. O Senhor pode entrar, Deus, e nos mudar e nos transformar por completo. O Senhor pode nos ajudar a vencer a preguiça espiritual, o desânimo, a fraqueza, a falta de vontade de orar, de estudar a Tua palavra. O Senhor pode, Pai. O Senhor pode geminar em nossos corações um desejo para Te buscar cada vez mais, para nós sermos despertados em Te buscar, em estudar a Tua palavra. O Senhor pode fazer isso. Oh Deus, nos ajuda. Queremos ser transformados pela Tua palavra, queremos ser transformados pelo Senhor, não queremos vir aqui culto após culto e sair da mesma forma, não. Deus efetua em nós tanto o seu querer como o seu agir. Aravassor, Evantui. Oh Senhor,
Oh, Deus, nos visita, Senhor. Tira de nós a nossa mediocridade. Tira de nós o nosso cinismo. Limpa, Deus. Nos purifica. Oh, Deus, nós iremos um dia morar com o Senhor, Pai. Então nos ajuda, Deus, porque foi o Senhor que diz, o Senhor que começou essa boa obra em nós, Deus, agora executa, Deus, até o final. Aravaçou, Aravantuica, manderei. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus é o que eu oro, Deus. Aplauda o Senhor, querido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.